Existe um tipo de força que ninguém vê, ninguém mede, ninguém aplaude, mas todos percebem quando alguém a possui. É uma força silenciosa, quase invisível, mas capaz de transformar uma pessoa comum em alguém capaz de atravessar tempestades emocionais, lidar com situações impossíveis e vencer batalhas que esmagariam qualquer outra pessoa. Essa força é a mente inquebrável. Não é um dom, não é genética, não é algo reservado para monges, guerreiros, atletas de elite ou prodígios da natureza. Na verdade, é uma habilidade psicológica acessível a qualquer ser humano, inclusive você. Mas quase ninguém no mundo moderno a desenvolve porque fomos treinados para fortalecer tudo, menos o que realmente importa. Desde pequenos, aprendemos a fortalecer o corpo, mas não a coragem. Aprender conteúdos, mas não a lidar com o medo. Memorizar técnicas, mas não controlar a própria atenção. Seguir regras externas, mas não disciplinar o próprio mundo interno. E é exatamente por isso que tantas pessoas talentosas quebram diante de desafios, enquanto outras, muitas vezes nem tão técnicas, permanecem firmes como montanhas. Hoje, você vai entender exatamente de onde vem essa força, como ela é construída e, principalmente, como começar a treiná-la imediatamente. Mas antes disso, responda mentalmente a uma pergunta simples. Quando foi a última vez em que você sabia o que precisava fazer, mas sua mente te paralisou? Pense em uma apresentação importante, uma conversa difícil, uma oportunidade que você deixou escapar, um momento em que seu corpo tremia mesmo sem motivo real. Se isso já aconteceu, este vídeo é para você. Agora, antes de começarmos, te convido a curtir o vídeo, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo. Em qual área da sua vida você mais precisa desenvolver uma mente inquebrável? Capítulo 1. O homem que sabia tudo, mas sempre quebrava. Renato sempre foi um daqueles profissionais elogiados por todos. Um homem racional, inteligente, esforçado, dedicado. O tipo de pessoa que chega cedo, entrega tudo no prazo e se prepara minuciosamente para qualquer tarefa. Mas ele carregava um segredo vergonhoso. Um segredo que ele nunca teve coragem de admitir em voz alta. Ele quebrava. Simples assim. Ele quebrava nos momentos em que mais precisava estar inteiro. Quando ele precisava defender seu trabalho, sua mente fugia. Quando precisava apresentar um relatório, sua voz tremia. Quando alguém o criticava, ele desmoronava internamente. O mais curioso é que ele dominava as técnicas. Ele estudava horas, lia livros, fazia cursos, repetia treinamentos. Ele era, em teoria, o mais preparado da sala. Mas bastava sentir que estava sendo observado para sua segurança se desfazer como vidro. Renato se descrevia assim: "Sou como um neurocirurgião com mãos de tremedeira. Tenho conhecimento, mas não tenho controle." E esse sentimento se repetia em todas as áreas da vida. No trabalho, ele evitava se expor. Na vida pessoal, evitava conflitos. Nos relacionamentos, evitava conversas profundas. Em momentos de tensão, evitava agir. Esse padrão o perseguia desde a adolescência, mas só agora, na vida adulta, estava cobrando seu preço mais alto. E qual era o preço? A sensação profunda e devastadora de que ele tinha capacidade, mas não tinha acesso a essa capacidade quando mais precisava. Renato acreditava que seu problema era a falta de autoconfiança, mas essa era apenas a superfície. Por trás da autoconfiança inexistente, uma mente treinada para se quebrar diante do desconforto. E ele nem imaginava. Renato vivia a ilusão mais comum do mundo moderno. A mente vai me obedecer quando eu mais precisar dela. Não vai. Não sem treinamento, não sem estrutura, não sem consciência. Ele estava prestes a descobrir isso da forma mais dolorosa e depois da forma mais libertadora. Capítulo 2. A pergunta que muda tudo. Depois de mais um episódio vergonhoso em uma reunião importante, Renato percebeu que não podia continuar assim. Ele não queria ser o tipo de profissional que vivia se sabotando na hora H. Então, decidiu buscar ajuda psicológica. Sentou-se diante de um terapeuta conhecido por trabalhar com pessoas que travam sob pressão. Um homem calmo, de fala tranquila e olhar que parecia atravessar defesas emocionais como vidro fino. Renato desabou. Contou tudo. Sobre medo, insegurança, suor frio, sensação de sufocamento, pensamentos acelerados, vergonha de existir nesses momentos.
E então perguntou, quase suplicando: por que eu sei o que fazer, mas não consigo fazer? O terapeuta não respondeu imediatamente, apenas o observou com calma. Depois perguntou: Renato, quando você está sob pressão, quem está no comando da sua mente? Renato respondeu sem pensar: eu, claro. O terapeuta sorriu: não, quem está no comando é o seu medo. Quem toma suas decisões é sua ansiedade. Quem fala por você é sua insegurança. Você não age, você reage. Renato ficou em silêncio. Pela primeira vez na vida, ele ouviu algo que fez sentido. Seu problema não é falta de conhecimento. Seu problema é que você nunca treinou sua mente para funcionar em momentos de pressão. O terapeuta então abriu uma caixa de madeira e tirou um velho livro japonês. Ele o colocou diante de Renato e disse: os samurais sabiam que técnica não basta, porque no momento do confronto, a técnica desaparece se a mente quebrar. Eles treinavam a mente mais do que o corpo, e chamavam esse estado de Fudoshin, a mente imóvel. Ele continuou: Renato, você não precisa de técnicas novas. Você precisa de uma mente que não se desmancha quando o mundo balança. Renato sentiu um arrepio. Ele sabia que aquilo era a resposta que sempre procurou, mas também entendeu que estava prestes a entrar em território desconhecido. Capítulo 3. O início do treinamento invisível. O terapeuta então o levou até uma sala minimalista, quase vazia, com apenas uma almofada no chão. Vamos começar aqui. Renato se sentou, esperando receber alguma técnica sofisticada, um segredo ancestral, uma respiração exótica. Mas o terapeuta disse apenas: observe. Renato perguntou: observar o quê? Tudo. E então começou o treinamento mais simples e mais brutal de sua vida. Ele fechou os olhos e percebeu que sua mente era muito mais caótica do que imaginava. Pensamentos surgiam sem controle. Você vai falhar de novo. Isso é perda de tempo. Você nunca vai mudar. Você deveria estar trabalhando. Isso não vai funcionar. Ele tentou lutar, tentar calar, tentar organizar. Piorou tudo. O terapeuta então explicou: Renato, você está tentando controlar, mas Fudoshin não é controle, é espaço. Renato não entendeu de imediato. Então o terapeuta continuou: você não vence seus pensamentos lutando contra eles. Você vence criando distância. Você precisa aprender a ser o observador, não o conteúdo. Aquilo parecia filosófico demais, mas também parecia logicamente perfeito. Nos dias seguintes, Renato percebeu o primeiro sinal de mudança. Pela primeira vez, ele conseguiu identificar pensamentos antes que eles se transformassem em ações. E isso mudou tudo. Porque quando você percebe o pensamento, você não é dominado por ele. Uma mente inquebrável nasce quando você se desidentifica daquilo que sente. E esse foi apenas o começo. Capítulo 4. A expansão da consciência emocional. Com o treinamento, algo extraordinário começou a acontecer. Renato passou a identificar emoções antes que elas explodissem. Ele começou a reconhecer o momento exato em que seu corpo iniciava a resposta ao medo. O aperto no peito, a respiração curta, o músculo tensionando, a mente tentando fugir, o corpo pedindo para desistir. Antes, tudo isso acontecia tão rápido que ele reagia automaticamente. Agora, ele conseguia observar. Olha só, pensava, meu corpo está entrando no estado de pânico, mas isso é apenas uma sensação, não é uma ordem. E isso tornou possível algo antes impensável, agir mesmo sentindo medo. O terapeuta explicou: a coragem nunca vem antes da ação. A ação vem antes da coragem. Isso redefiniu por completo a autopercepção de Renato. Ele percebeu que estava esperando se sentir bem para agir, mas isso jamais aconteceria. A mente inquebrável é construída quando você age mesmo quebrado, porque é exatamente esse ato que começa a reconstrução interna. Capítulo 5. O primeiro grande teste. A empresa de Renato marcou uma apresentação decisiva, uma daquelas situações que sempre o destruíam psicologicamente. No caminho, ele sentiu tudo o que sempre sentia: o medo, a ansiedade, a tensão, a adrenalina. Mas dessa vez, ele não entrou em pânico. Ele respirou fundo e disse mentalmente: é só o meu corpo reagindo. Você pode vir medo, mas eu decido o que acontece. Essa pequena frase mudou tudo. Ele subiu ao palco e, pela primeira vez, sua mente não o sabotou. Ele não estava totalmente calmo, não mesmo. O medo estava ali, pulsando.
Mas ele não perdeu o comando. Ele sentiu uma espécie de clareza estranha, uma combinação de aceitação emocional e foco absoluto. Quando terminou, os colegas elogiaram, mas para Renato, o elogio era irrelevante. O que importava é que pela primeira vez ele tinha visto quem podia ser. Ele percebeu que não era frágil, ele apenas nunca tinha sido treinado. E a partir daquele momento, ele nunca mais voltaria a ser o mesmo. Capítulo 6. A batalha escondida que todos ignoram. Algumas semanas depois, Renato voltou ao terapeuta e disse: "Eu melhorei muito nas situações grandes, mas nas pequenas eu ainda me irrito, me frustro, me descontrolo." O terapeuta sorriu, como quem já esperava isso. "Renato, você ainda acredita que são os grandes desafios que definem sua força. Não são." Ele continuou: "A mente inquebrável não é construída em momentos extraordinários. Ela é construída nos momentos ordinários." E então explicou: "A pressão diária, as pequenas irritações, os microestímulos, os incômodos são os verdadeiros treinadores do sistema nervoso." Renato nunca tinha pensado assim, mas fazia sentido. Ele passou a tratar cada situação cotidiana como uma academia emocional. O barulho na rua, a mensagem que atrasava, o e-mail agressivo, o colega inconveniente, o trânsito parado, a crítica injusta. Cada um desses eventos, antes irritantes, agora se tornaram parte do treinamento. E aos poucos, sua mente realmente começou a mudar. Porque tudo aquilo que antes o abalava profundamente, agora não tinha mais permissão de entrar tão fundo dentro dele. Renato estava aprendendo a arte invisível da irreação consciente. Capítulo 7. A tempestade final. Chegamos agora ao maior teste de sua vida. Renato foi chamado pela diretoria. A empresa passava por cortes. Ele seria desligado. Mas, para sua surpresa, quando ouviu aquilo, algo extraordinário aconteceu. O corpo reagiu, claro, mas a mente permaneceu intacta. Ele sentiu o baque, mas não se deixou afundar nele. Ele respirou, assentiu e respondeu: "Eu entendo, obrigado pela oportunidade." Saiu da sala em paz, não porque não ligava, mas porque o desespero não tinha mais espaço para crescer dentro dele. Ele não reagiu automaticamente, ele não entrou em pânico, ele não desmoronou. Ele permaneceu. E esse é o verdadeiro significado de uma mente inquebrável. Não é alguém que nunca sente nada, é alguém que nunca deixa o que sente dirigir sua vida. Renato, agora livre, conseguiu se movimentar de maneira lúcida. Enquanto outros demitidos estavam paralisados, ele já estava agindo. E em poucas semanas, estava contratado novamente, com salário maior e novas oportunidades. Esse foi o momento em que ele compreendeu: a vida não melhora quando as circunstâncias ficam fáceis. Ela melhora quando você fica forte o bastante para atravessar as circunstâncias difíceis. Epílogo: a mente imóvel que todos podem desenvolver. Se você chegou até aqui, precisa entender algo essencial. Renato não tinha talento especial. Ele não tinha sorte. Ele não era excepcional. Ele era comum. O que o tornou extraordinário foi o treinamento da mente, algo que qualquer pessoa pode fazer. Você não se torna inquebrável eliminando emoções. Você se torna inquebrável eliminando a obediência às emoções. A mente inquebrável é construída através de presença, respiração, observação, não reação, ação apesar do medo, consistência, domínio interno. E tudo isso está ao seu alcance, agora mesmo. Se este vídeo te ajudou, te inspirou ou fez você enxergar sua vida de uma forma diferente, deixe seu like, se inscreva no canal e me conte nos comentários em qual área você precisa desenvolver sua mente inquebrável. E veja o vídeo que está aparecendo na tela agora, ele vai aprofundar ainda mais essa jornada. Obrigado por ficar até o fim e siga o caminho.